A Razek Cunha Limitada, empresa responsável pela comunicação aqui da Câmara de Vereadores de Triunfo, está com a vereadora Rita de Cássia Fioravante da Cunha. A Rita de Cássia, que integrou no ano 2015 a mesa diretora, ela foi secretária nesta composição, junto com o vereador Valério, que esteve na presidência, a vereadora Kátia como vice-presidente e ela na condição de secretária. Então eu gostaria inicialmente de cumprimentar a vereadora, seja bem-vinda aqui a esse espaço, estamos oportunizando através da TV Polo, através da 87.9, matérias que estarão sendo veiculadas também no jornal Farrapo e no site da Câmara de Vereadores. Na verdade, vereadora, estamos dando transparência aos atos do Legislativo e nada melhor que ouvir os vereadores, para que cada um dê assim um testemunho a respeito do seu trabalho, principalmente no ano 2015. Então eu gostaria que a senhora cumprimentasse os nossos ouvintes e telespectadores e falasse um pouco a respeito desse ano, que foi difícil, né? O ano 2015. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes, telespectadores da TV Polo. Que todos tenham um 2016 melhor que o 2015. Jorge, então, a gente... O ano passado fez parte da mesa diretora, juntamente com o vereador Valério e a vereadora Kátia. Eu acho que essa mesa diretiva acho que fica na história, porque foram duas mulheres, né, trabalhando junto ao presidente. Foi um ano difícil e foi um ano na questão econômica, na questão de complicado, né? Eu acho que a gente cumpriu o papel de economia, de buscar uma melhor forma de se fazer uma economia na casa, e isso vem lá do cafezinho, isso já deve ter sido colocado pelo presidente Valério, ex-presidente Valério, desde o cafezinho, do papel ofício. A gente fez um empenho, né, com todos os funcionários da casa, e aqui eu também quero deixar, parabenizar os funcionários de carreira aqui da Câmara de Vereadores, os CCs, né, os assessores que também nos ajudaram, né? Então eu acho que foi bem importante. Eu acredito que a gente cumpriu com esse papel de economia. Eu acho que essa questão assim também de valorizar o trabalho do vereador, eu acho que foi um ano assim de dificuldades, mas que a gente conseguiu essa união de todos os 11, eu acho que em busca de um melhor trabalho. É cansativo, é um processo que o vereador, na verdade, ele tem que mergulhar nesse trabalho, né, Jorge? Então eu acho que a gente conseguiu alcançar, e eu e a vereadora Kátia, como mulheres, eu acho que a gente fez também esse papel assim de unir, de união e de buscar assim um olhar diferenciado para a Câmara, e acredito que esse ano não vai ser diferente, com o Lino como presidente, o Valmir como vice, o Horizon como secretário. Eu tenho certeza que a perspectiva é que seja ainda melhor do que a nossa gestão. Então eu acho que em momentos de crise, eu acho que aí a gente consegue crescer e ver outras possibilidades. Eu acho que a gente reduziu a questão de diária, a gente conseguiu reduzir a questão de custos, combustível. Então, enfim, eu acho que foi um trabalho muito bom, né? E os vereadores aceitaram a proposta e abraçaram isso com a gente. Pegando um gancho das suas primeiras colocações, 3 mulheres hoje na Câmara, outras já passaram por aqui também, que bom, mas teve um período que as mulheres não podiam nem concorrer, né? Então não teriam nunca o direito de estar ocupando um cargo. Você acredita que ainda estamos numa sociedade machista? Como é que vocês estão quebrando alguns paradigmas aí, tentando fazer com que a mulher tenha uma participação mais efetiva na política? Eu acho que a gente não pode também fazer demagogia. A gente sabe que ainda, né, o mundo é muito machista, né? E a mulher por si, ela costuma ficar sempre dando suporte para aquele homem que quer, né, despontar ou na vida profissional ou na vida política. E a gente sabe quantos presidentes passaram, né, Sara Kubitschek, a própria esposa do Fernando Henrique Cardoso, que fez um trabalho fantástico. Então eu acho que assim as mulheres elas estão iniciando um processo, né? Já conseguimos avançar muito, mas ainda precisamos avançar mais. E na questão política, Jorge, as mulheres ainda não se encorajaram tanto quanto deveriam, né? Mas a gente sabe que as que estão envolvidas estão conseguindo assim, a gente
cita aqui mais Estado, a Manuela, a Ortiz, a Anne Ortiz, que está fazendo um belo trabalho, primeiro mandato, né? E isso é fundamental. Eu acho que a Anne está conseguindo, eu gostaria muito que ela viesse para o PDT, né? Mas ela é de outro partido, mas a Anne está conseguindo fazer um trabalho muito bacana dentro da Assembleia Legislativa, né? Então, a gente, infelizmente, hoje a gente não tem deputada federal, né? E aqui na Câmara, né, eu acho que é a primeira vez, esse é um primeiro momento assim, de 3 vereadoras, eu acredito que a gente possa colocar até mais, né? Só que não é fácil, Jorge, como tu falou, assim, é a questão ainda difícil, a mulher não tem ainda não se empoderou da questão política, mas a gente vem lutando com isso. A campanha para vereador, para deputado, para mulher, com certeza é diferente, né? A gente ainda tem aquela coisa que mulher não vota em mulher, e infelizmente isso acontece, né? E a gente tem que mudar. E isso eu digo não só de mulher, as classes, se um enfermeiro se candidatar, o pessoal tem que votar, né? Se um advogado, eu acho que é a possibilidade da gente ter representação no legislativo. O ano passado eu consegui, então, que o executivo implantasse o Conselho Municipal da Mulher, que não existia em Triunfo, foi um pedido meu, né? Eu acho que é fundamental, o Conselho está se estruturando. E não é fácil também a gente buscar que as conselheiras, a gente está tentando capacitá-las, né, para a gente conseguir avançar nessa questão da mulher. A gente sabe o quanto tem questões muito pontuais e muito sérias em relação à mulher que a gente precisa lutar. E o Legislativo nos dá essa possibilidade também, Jorge. Então, assim, a gente vem fazendo esse trabalho, né, e incentivando outras mulheres a entrar em conselhos, entrar na questão de participação, né, para que a gente possa reverter esse quadro assim, né, e conseguir colocar mais mulheres aqui dentro da Câmara de Vereadores. Além dessa questão do Conselho, fundamental, muito importante, alguma outra questão marcante no ano 2015 que a vereadora gostaria de destacar? Bom, eu acho que a gente conseguiu, Jorge, em 2015, eu que cheguei depois, né, entrei em 2014, em maio de 2014, eu acho que o primeiro ano a gente se organize e conhece o caminho, né? Em 2015 eu acho que foi muito produtivo. Eu acho que o grande êxito nosso aqui foi as audiências públicas, né? Foi chamar a comunidade para as audiências. E eu acho que a comunidade poderia ter participado muito mais, porque os vereadores dessa legislatura colocaram na mão do povo o que eles queriam. Nós passamos a bola para o povo, né? De vir para dentro da Câmara e dizer, olha, vereador, nós queremos isso. E, infelizmente, em algumas audiências públicas, a gente não teve muito público. Mas a gente foi muito transparente no nosso trabalho, né? Tudo foi discutido e aberto para a comunidade, para que eles se manifestassem, para que eles colocassem os seus anseios. A nossa população de Triunfo ainda não conseguiu ser uma população participativa, né? Eu acho que nós precisamos, sim, os cidadãos precisam participar mais, colocar ali os seus direitos, eu acho que dentro da ordem, mas assim, colocar. E nós, em acatar, porque somos a voz do povo, estamos aqui porque o povo nos colocou, né? Então, eu acho que isso, Jorge, foi muito positivo. E outra questão que eu acho que foi muito positiva esse ano, de 2015, foi a questão da gente analisar muito bem todos esses projetos que vieram do Executivo, de discutir projeto, né? Eu, como cidadã triunfense, vi muito pouco esse tipo de trabalho no Legislativo anteriormente. Eu acho que a gente conseguiu essa vitória, né? Fazer o tema de casa, ir atrás dos projetos. Nós, quanto legisladores, gostaríamos muito que o Executivo tivesse se organizado melhor e a cada projeto mandar pessoas com capacidade e dentro de cada tema para nos explicar, né? E nos colocar o seu ponto de vista. Eu acho que isso faltou. Mas a gente conseguiu assim, trazer o que era melhor para a população. Eu acho que isso a gente deu prioridade. O que era bom para a população, para a comunidade, nós aprovamos. O que não era, a gente pediu que fosse modificado ou até mesmo reprovamos e arquivamos os projetos. Então, eu acho que isso foram coisas bem positivas, né? Eu como vereadora, eu tentei me
me deter muito na área da saúde, né? Tentei participar de todas as questões da saúde do município, meu gabinete está aberto para essa questão, né? Até porque tenho já uma experiência na área da saúde, então acho que o meu foco foi muito na área da saúde, né? E também eu acho que questões assim, Jorge, que a gente fica um pouco triste, né? Porque eu tinha um sonho de que acontecesse o nosso trabalho aqui em relação a se formar e não conseguimos, né? O nosso um grupo mais forte para trabalhar as questões da ação social, assistência social, né? Que a gente não conseguiu ainda. Esse trabalho eu acho que era fundamental e vamos esse ano trabalhar em cima disso, da assistência social do município, que eu acho que tem muito a oferecer e ainda não conseguiu deslanchar, e eu acho que o Legislativo pode dar esse suporte. No que diz respeito à participação da comunidade nestas audiências, a que se atribui essa certa acomodação? Muitas pessoas preferem ficar numa zona de conforto, quem sabe pensam, isso é atribuição do vereador, ou não adianta nada a gente participar porque não é feito nada. O que se poderia dizer a respeito disso? Bom, eu acho que a minha visão é que a comunidade pouco foi chamada para dentro do Legislativo nesses anos todos. E a nossa comunidade, eu acho que entrou numa situação de mesmice, né? Água de poço, não tem mais o que fazer, porque a gente escuta muito isso, né, Jorge? Então eu acho que é um momento diferente. A gente está buscando essas pessoas na rua, convidando e pedindo para que participe, porque tem sim resultado. A gente sabe que tem resultado. E eu acho que é uma questão também já o nosso município é muito paternalista, né? Ele não tem muita voz, as pessoas ainda têm muito medo de falar também. Então, são vários fatores que tu citou, que eu acho que reúne isso tudo numa situação que as pessoas preferem, muitas vezes, não se manifestar ou para depois não se prejudicar. Né? Porque infelizmente ainda acontece. A gente sabe que a gente vive uma democracia, mas que ela, entre aspas, às vezes está, né, escondida atrás dela, tem várias situações ainda de mesmice, de não vou me envolver, ou né, eu não posso fazer nada. Então eu acho que ainda acontece muito isso. Bom, ainda no tema das audiências públicas, a Câmara trouxe entidades conveniadas com a administração municipal para poder apresentar relatórios, dados, números. Houve até uma certa resistência no começo, o pessoal não sabia bem o que era. Mas para que estão nos chamando, o que querem da gente, né? Estamos trabalhando e tal. Mas depois o pessoal começou a se inteirar da necessidade de, não é só prestar contas, mas também falar da sua realidade. E a partir daí, então, quem sabe a Câmara tem uma participação mais efetiva. Com certeza. Eu acho que no início teve uma resistência, mas depois eu acho que ficou muito claro, Jorge, e a gente só tem a agradecer às entidades pela confiança no nosso trabalho, né, de vir aqui, até porque, se não for transparente, nós não temos nem como depois dar início a um processo, né, de renovação de convênio, tudo passa por aqui. E a gente precisa acompanhar esse tipo de coisa. Então, eu acho que foi importante, eu acho que as entidades todas estão de parabéns, né, porque a gente até ficou surpreso com a maneira profissional que eles apresentaram, fizeram suas prestações de conta. Eu acho que também trouxe algumas situações de problema que a gente pôde também fortalecer e ajudar, né? Eu acho que isso foi muito bacana. Todos estão de parabéns. Eu acho que as entidades aqui em Triunfo elas têm uma importância muito grande dentro do nosso município, a PAI, o hospital, o asilo, né, as outras, a Ser Triunfo, a AUT. Então, a gente tem lá a Lírio dos Vales. Então, a gente tem que... E assim, eu acho que as entidades, elas têm que estar preparadas também para as críticas, para mudanças, né, Jorge? Eu acho que, assim como aqui o Legislativo e como o Executivo, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura e ser transparente, porque quanto mais tu for transparente, mais tranquilo. É o que a gente está fazendo agora aqui, né? A gente tem o portal lá da transparência, o nosso trabalho aqui é aberto, os gabinetes são abertos,
abertos, a gente, graças a Deus, Jorge, eu falo, né, na minha situação, eu acho que assim a população sabe do trabalho sério que a gente vem fazendo, né, da forma que a gente vem trabalhando. Então, eu acho que agora não tem mais como tu fugir, Jorge. É transparência, o povo quer isso. O povo está pedindo isso em todos os setores, desde o judiciário também, né? Legislativo, executivo, o povo quer a transparência. Né? E eu acho que a gente está cumprindo com esse trabalho. Exato. Inclusive, nesse quesito, nós temos uma participação através da Razec Cunha Limitada, porque temos uma responsabilidade de colocar aí os atos, né, que são inerentes aqui à Câmara de Vereadores. E através do site, agora, por exemplo, houve um reconhecimento do controle interno do município, pela forma como os dados estão sendo colocados lá. Também tentamos aí, através da TV Polo, através da rádio, jornal, que as informações daqui cheguem, principalmente a quem mora mais distante, né, vereador? Exatamente, eu acho que isso é fundamental, né? Vocês estão de parabéns, a Razec faz um trabalho muito importante aqui, a TV Polo. Eu acho que vocês nos ajudam muito, né, a divulgar esse trabalho. E eu acho que, eu tenho certeza, assim, que o povo quer isso, né? E muitas vezes, Jorge, o que a gente sente é que a comunidade, ela não busca as informações necessárias, ela não busca, as pessoas assim, ficam um telefone sem fio, ficam as pessoas, nós estamos de portas abertas, venham aqui, né? Procurem nos meios de comunicação que a gente divulgue, que a gente faz a divulgação nossa, porque assim, às vezes, muitas vezes as pessoas estão mal informadas e elas entram naquele, o fulano disse, mas então, não repassem informações negativas, né? Eu acho que venham conversar com o seu vereador, venham na casa, porque a casa está fazendo um belo trabalho e a comunidade poderia estar aproveitando muito mais, né? Se beneficiando muito mais desse nosso trabalho. Vereadora Rita, como é que está a relação com o Executivo? Bom, eu acredito, Jorge, que o Executivo, nesse momento, assim, ele tem um perfil de infelizmente, não usar tanto o Legislativo como poderia usar, né? Eu acho que quando um vereador faz solicitações, pede informação, quando ele faz, ele é a voz do povo. Né? E é uma pena que o Executivo se distanciou do Legislativo nessa administração, né? Se distanciou e eu acho que ainda muito mais negativo, não trabalhou junto, não nos deu um respaldo, até na questão dos projetos, ficou uma coisa muito distante o Executivo do Legislativo, né? Poucas vezes vieram pessoas aqui defender, a gente teve que, às vezes, para conseguir desenliar um projeto, a gente teve que pedir uma audiência pública e fazer uma convocação das pessoas que são responsáveis. Então, eu acho que isso vem o Executivo vem pecando com o Legislativo, né? Eu acho, Jorge, que quando tu é um prefeito, quando tu tem uma equipe de secretariado, tu zera o partido. Tu tem que trabalhar para a comunidade, independente se foi o vereador tal, o vereador que fez a solicitação, ele está fazendo em nome da população. Então, acho que isso ainda a gente tem que trabalhar com o Executivo, né? Falta um ano, menos de um ano agora, né? Acho muito difícil a gente conseguir reverter isso, mas se reverter, eu acho que quem ganha é a comunidade. A gente tem observado que os vereadores fizeram economia, os funcionários também, quer dizer, os colaboradores todos aqui deram a sua contribuição e esses valores ficaram para o Executivo, então, utilizá-los naquilo que os vereadores, em alguns casos, pontuaram. Mas nem todas as entidades ou aqueles segmentos receberam esse recurso. De que forma a senhora acredita que possa se amarrar um pouco mais essa questão e que as pessoas tenham certeza de que os valores vão chegar lá no tempo hábil? O ano retrasado a gente já havia acontecido isso, né, da gente destinar alguns valores para o Executivo, deixar lá para que ele fosse usado para determinadas situações e não aconteceu. A gente sabe que entra num caixa único e o dinheiro muitas vezes não vem para a entidade ou para aquilo que a gente destinou, né? E aqui eu vou dar um exemplo que foi, não sei ainda como é que está a situação, que eu quero entrar em contato com a Brigada hoje, que foi um valor de 10 mil, né, para a Brigada Militar, lá pela Segur, e até hoje a Brigada
até então não havia recebido esse valor. Então eu acho, Jorge, assim, que para a gente conseguir isso, com certeza vem de encontro àquilo que eu falei anteriormente, né? Eu acho que o executivo não está conseguindo trabalhar em parceria com o legislativo, né? Porque o que a gente pede não é para o legislativo, e sim para a comunidade. E a gente sabe que a gente está com um problema muito sério de segurança no município, né? Tanto Polícia Civil quanto Brigada Militar, a gente sabe que tem que se dar um apoio. O governo estadual está passando por uma crise muito séria. E nós, do município, não é a nossa função, não depende de nós, mas a gente pode sim fazer a nossa parte, né? Incentivando os militares ficarem em Triunfo, com incentivo de moradia, com algum bônus. E então, assim, se não tem essa contrapartida, e nós não temos, Jorge, como obrigar o executivo eu acho que esse ano a gente vai ter que fazer um chamamento assim, daquele que vai receber, o executivo, e vamos ter que comprometer ele, mas também não temos a garantia dele repassar esse valor, né? Perfeito. Vereadora, e as reuniões itinerantes? Essa que visa aproximar as pessoas que estão um pouquinho mais distantes, algumas até nunca tinham assistido uma sessão da Câmara, a gente presenciou isso em uma delas, e a gente viu que as pessoas até se sensibilizaram, né, com o trabalho dos vereadores, com a força que os vereadores fazem, no intuito de auxiliar a comunidade. É uma forma de aproximar cada vez mais as necessidades da comunidade para o trabalho dos vereadores. Eu acho que é um processo, Jorge, fundamental, é um processo assim de democracia, de levar a importância da política, né? E muitas vezes as pessoas confundem política com politicagem. A política é um ato assim fundamental na nossa vida. Em todos os momentos nós estamos fazendo política, né? Na escola, no nosso trabalho, lá na nossa associação de bairro. A política é um ato fundamental dentro de uma sociedade, e eu acho que as pessoas conseguiram perceber o quanto é importante. E aí, Jorge, eu até numa audiência pública aqui fui um pouco rigorosa. Em alguns momentos as pessoas não sabem a importância do legislativo e o quanto é uma casa que tem que manter uma ordem, né? E eu acho que toda essa questão de formalidade é fundamental para proporcionar a importância da casa. Eu acho que eu vou ser lutadora o resto da minha vida, independente se for vereadora, se for prefeita. Eu acho que essa casa aqui ela tem uma importância muito grande, né? E a comunidade que foi participar lá nessas nossas sessões itinerantes perceberam isso, né? O quanto é importante, o quanto se tem regras, o quanto a gente precisa fazer esse trabalho, né? Então, eu acho que isso foi fundamental, né? Com certeza. Vereadora, e no que diz respeito às propostas, né, para o ano 2016, agora temos um novo ano já começando aí, estamos ainda num período de recesso, a partir do dia 15 já serão retomadas as atividades. Qual é a expectativa? Afinal de contas, é um ano um pouco atípico, é um ano eleitoral. Bom, eu acho que a nossa prioridade é aqui o legislativo, é continuar nosso trabalho da mesma forma. Eu acho que essa união que a gente conseguiu com os 11 vereadores, o respeito, aqui a gente discute muito, mas a discussão é dentro dessa questão de o que é melhor para a comunidade. Todos os vereadores vêm trabalhando e se empenhando para que a gente possa fazer um bom trabalho. Isso aqui é uma prioridade da continuidade o legislativo não pode parar, mas, claro, é um ano de eleição, né, Jorge? Todos nós vamos lutar por uma reeleição, acredito que a vereador, alguns também vão colocar o seu nome a prefeito, né, ou a prefeita. Então, eu acho que a gente tem que agora saber dividir isso. Para mim, eu acho que é primordial a gente dar todo esse apoio ao nosso presidente Lino, né? Porque para que o Lino possa manter aqui todo o trabalho da casa, não impedindo nenhum trâmite aqui dentro em virtude da eleição. Mas é um ano atípico, né? Onde a gente vai ter que manter essa nossa união aqui dentro, mas fora cada um vai lutar pelo seu partido, pela sua convicção política e com muito respeito, né? Com certeza. Vereadora, foram muitas proposições, requerimentos, pedidos de informação, de providências.
Alguma coisa especial assim para se destacar, que tenha ocorrido ou até que esteja pendente, que possa se realizar agora em 2016? Bom, acho que particularmente, Jorge, eu acho que algumas questões, assim como a nossa saúde do município, né, a questão de atendimento da comunidade e o atendimento médico, as equipes de SF, pelo que a gente acompanhou no final do ano passado, onde a gente visitou, a Comissão de Saúde visitou todos os postos de saúde, a gente ficou muito feliz de ver as equipes montadas, né, o atendimento básico, que é fundamental. O que a gente ainda não conseguiu ter um retorno de informações é da questão do nosso decreto lá dos médicos de 12 horas, os resultados, se foi positivo ou negativo. Eu já fiz várias solicitações, ainda não recebi, né, o que eu gostaria de receber. Eu acho que outra questão é a questão das medicações. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar mais em cima disso, né? A população vem se queixando muito da falta de medicação na Secretaria de Saúde e ver de que forma, né? Até porque a gente tem aí um Ciscaí, que também nós vamos ter que fazer um trabalho de diagnóstico, ver o que está acontecendo, por que a população não está sendo atendida na questão de medicamentos. O nosso cemitério, né, Jorge, que está uma vergonha, que eu acho que a gente precisa bater... Olha, e foram todos os vereadores, né? A questão do cemitério é uma questão já de meio ambiente, de saúde, está envolvendo situações assim, e que tem um projeto, e até agora eu não entendo por que não foi feito o fechamento lá do cemitério, organizado. É uma coisa assim que está um desleixo ali que não tem cabimento. Uma outra situação que eu acho importante a gente salientar, Jorge, é a questão das nossas escolas, né? E aí não tem como não falar do Corpo Santo e do Farroupilha, que está uma situação que vem se arrastando já há 2, 3 anos, né? As escolas, as crianças estudando amontoadas lá, sem condições. Outra questão, a gente liberou um valor para compra de ar-condicionados, foi comprado os ar-condicionados, depois veio a licitação para se instalar lá os ar-condicionados. Até hoje as crianças estão lá. O que nos prometeram que agora no início do ano os ar-condicionados vão estar instalados. Então, eu acho que tem situações que a gente vai continuar batendo, Jorge, porque são prioridades, né? São prioridades, a questão do nosso hospital também, né? O convênio do hospital, o funcionamento do hospital, eu acho que isso é prioridade para a comunidade. Questão de saneamento básico, que a gente está vendo que também foi pouco investimento, não foi investido o que a gente gostaria que fosse. Então, tem situações aí, Jorge, que a gente vai continuar lutando e botando a boca no trombone. A senhora tem a mesma opinião de outros colegas vereadores de que o hospital tenha que ter uma referência em alguma patologia? Jorge, a gente sabe da importância, né, de se ter uma referência. Só que a gente sabe que o nosso hospital é um hospital que ele não tem uma estrutura. Eu acredito que uma referência em traumatologia seria bem possível, né, porque a gente tem aparelho lá, nós temos aparelho, nós temos convênio com 2 traumatologistas, né. Então eu acho que a traumatologia poderia ser uma referência da região, mas eu acho que se a gente conseguisse manter as nossas 4 clínicas, a pediatria, a ginecologia e obstetrícia, clínica e cirurgia, a gente já estaria dando um passo muito grande, né? Eu acho que manter as 4 clínicas com médicos, com estrutura dentro do hospital, já seria assim, um grande ganho, Jorge. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente investir nisso, né? Ter o nosso banco de sangue lá, também, ter uma estrutura de diagnóstico, que eu acho que isso ainda, algumas vezes nós pecamos com colonoscopia, às vezes tem que mandar para fora. Eu acho que isso, assim, algumas coisas, algumas situações na questão do diagnóstico, acho que a gente já poderia ter aqui. E aqui eu aproveito também para fazer uma reivindicação a todos aqueles prestadores de serviço na área da saúde que invistam nas suas clínicas, no seu atendimento, porque é um dinheiro público que está sendo repassado para eles e a gente tem que investir. Quem quer ser prestador de serviço no nosso município, eu acho que tem que ser cobrado mais, e aí eu acho que entra o Conselho de Saúde, a Secretaria de Saúde, em cobrar dos prestadores um bom atendimento, que isso já é 100% do atendimento ao nosso cidadão. O professor Zé Luiz, ele é um ambientalista, trabalhou um tempo em São Jerônimo, hoje está em Porto Alegre, inclusive teve um reconhecimento agora para um trabalho que realiza lá na capital. Ele disse certa vez que nós estávamos de costas para o Rio Jacuí, quando falava de que nós não exploramos a área do turismo
O que nós podemos fazer para termos Triunfo como uma cidade polo no turismo? Bom, Jorge, eu acredito assim que a gente fala tanto que Triunfo poderia ser uma cidade turística, né? Que podia ter várias situações aqui de visitação, o nosso casario, o nosso rio, né? O nosso rio, que eu acho que é uma forma assim de a gente viaja e vê assim lugares que não tem toda essa beleza natural e que as pessoas vão fazer visitação. E aí a gente vai falar um pouquinho, não tem como não citar Gramado. Gramado é uma cidade que tem 80 anos, nem sei se tem isso. E eles acreditaram, uma cidade lá no meio das montanhas, e eles fizeram acontecer. Então, eu acho que isso também vai muito da população investir, né, no turismo e na questão de fazer com que se busque essa questão da orla também, né? E aí a gente vê o quanto o nosso areal ali precisava ter um cuidado maior, ter um olhar diferenciado. Eu fui lá ontem e acho que poderia estar melhor. E é muitas pessoas, Jorge, vêm da Serra, aqui da região metropolitana, para acampar aqui no nosso camping, né? Porque a água é boa. Então a gente precisa melhorar essa questão, né? De incentivar o turismo, mas eu acho que tem que ter uma grande discussão com a comunidade. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser aberta. O que nós queremos para a nossa cidade. E aí vem aquela questão da comunidade ainda ser muito, não ser participativa, não saber onde ela quer chegar. E eu, como vereadora, como cidadã, como mulher triunfense, que tem meus filhos, né, aqui de Triunfo, eu acho que a comunidade é a chave. É a resposta para a nossa cidade. O dia que a comunidade tomar essa força, participar, nós vamos fazer turismo, nós vamos ter um trabalho diferenciado em todas as áreas, mas a comunidade tem que abraçar, ela não pode deixar na mão só do vereador, só do prefeito, a cidade é de todos. E nós precisamos entender que Triunfo é nosso, né? E vamos lutar por uma cidade melhor. Já estamos nos encaminhando para o final. A questão do desenvolvimento econômico, fundamental. O que está sendo feito, ou o que pode ser feito para que Triunfo seja atrativo para as indústrias virem para cá, para a geração de emprego e mais renda, além do polo petroquímico? Bom, Jorge, assim, acompanhando esse trabalho, né, que vem sendo feito pelo Executivo, a gente não conseguiu ver um crescimento, né, nessa questão econômica. Infelizmente, o nosso comércio está passando por uma situação muito séria e não é só aqui em Triunfo. A gente sabe que a situação econômica, a crise que o Brasil se encontra, tem uma expectativa de mais 2, 3 anos, né? A gente sabe que isso interfere no comércio, mas eu acho que um comércio forte também deve ser incentivado. As empresas, pela nossa situação, acho que de localização, pouco nos procuram. O incentivo eu sei que existe, né? Mas a gente tem acompanhado o trabalho do Executivo. Eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deveria ser mais atuante. Eu acho que nós estamos aqui para dar o apoio, o suporte, né, de tudo que é necessário, tanto que as que chegaram aqui, Jorge, a gente, né, claro que a gente sabe que tem empresas aguardando aí o incentivo que não chegam até nós. Por quê? Não sei. Né? Agora, no final do ano, veio uma pontual, a gente não aprovou, né, a abertura. Por quê? Porque a gente sabia que tinha outras esperando e que essas outras não chegaram até nós. Né? Então, eu acho que ainda tem essa questão de que a gente precisa também ser mais transparente nessa questão das empresas, buscar mais. Né? O Executivo precisa investir nisso, até porque o polo petroquímico não é o foco para o cidadão triunfense, infelizmente, né? Não, eu acho que quando o polo veio para cá, não prepararam a comunidade como deveria ter sido preparada. Ele é uma situação, parece que pontual, separada da nossa comunidade, infelizmente, e a gente precisa sim desenvolver e trazer empresas que tenham condições de abrigar e contratar os nossos cidadãos triunfenses, né? Vereadora Rita, eu quero agradecer a sua presença e participação aqui nesse espaço e estamos agora com o espaço para as considerações finais. Bom, Jorge, eu gostaria, sim, primeiro de agradecer, né, a vocês, fazer um agradecimento à minha mesa
né, diretora lá do ano passado, a Cátia, o Valério. Desejar um bom trabalho para o Lino, o Valmir e o Horizon. Dizer que eu estou à disposição, né, a minha equipe, o gabinete, eu estou à disposição, o gabinete está aberto, a comunidade vem até nós, né, que 2016 seja um ano de mudança para a nossa cidade, né, que a gente possa melhorar, né, porque o que eu sinto como cidadã, que a nossa cidade estagnou e a gente vai ter que arremangar as mangas, se unir, né, e trabalhar, mas isso o povo precisa estar com a gente e confiante, e não desacreditar, porque, Jorge, se as pessoas do bem não participarem, as do mal vão participar. Então, eu acho que é o momento da comunidade, muitas vezes ideias não são iguais, mas a gente vai ter que chegar num consenso, né, e mudar a nossa cidade, trazer investimentos e eu acho que mudar a consciência do nosso povo, porque se nós não votarmos nas pessoas do bem e se nós não acreditarmos na política, aí o pessoal do mal vai entrar e aí a coisa não vai andar mesmo. Então eu acho que é o momento da gente fortalecer isso na nossa cabeça, né? E acreditar numa ideia e ir em frente. Só tenho a agradecer que 2016 seja um ano bom e que a gente tenha muita força, fé, coragem, né, Jorge? Desejo a vocês também um bom trabalho. Muito obrigado. A vereadora Rita de Cássia Fioravante da Cunha, conversando conosco aqui nesse espaço, na Câmara de Vereadores de Triunfo, lugar da cidadania.